Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Os Jovens que se mantiveram firmes na doutrina. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Os amigos de Daniel, no enfrentamento do decreto idolátrico de Nabucodonosor, mostraram que a fé vence o mundo. Nesta lição, conheceremos a história do desafio dos amigos de Daniel ao rei Nabucodonosor. E finalizando o nosso estudo, no ponto número 2 da lição, veremos os efeitos das falsas doutrinas em nosso ser. Ponto número 1 da lição, a história do desafio dos amigos de Daniel ao rei Nabucodonosor. O decreto idolátrico do rei Nabucodonosor. O rei da Babilônia, apesar de reconhecer que o sonho da estátua, revelado e interpretado no capítulo 2 do livro de Daniel, era da parte de Deus, onde o rei era a cabeça de ouro e as demais partes da estátua seriam sucessões de impérios até chegar ao reino eterno de Cristo, não aceita a perda de seu reino e resolve, por volta do ano 594 a.C., contrariar a profecia do Senhor, construindo uma estátua real feita à sua própria imagem, toda de ouro, de aproximadamente 30 metros de altura por 3 metros de largura, localizado no campo de Dura, simbolizando que o seu reinado seria eterno para a sua própria glória, onde todos os seus súditos deveriam adorar a imagem com reverência e reconhecimento de sua pseudo-deidade. Porém, em caso contrário, quem não adorasse a imagem seria consumido pelo fogo na fornalha ardente. Daniel capítulo 3, versículos 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da arca, da cítara, do saltério e de toda sorte de música se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro
que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Portanto, aí está o decreto idolátrico do rei Nabucodonosor. E a idolatria, ela desafia o mandamento de que só Deus deve ser adorado. No segundo momento dessa história do desafio dos amigos de Daniel ao rei Nabucodonosor, os 3 amigos de Daniel são acusados, então, de descumprirem o decreto idolátrico do rei. Sadraque, Mesaque e Abednego, no episódio da revelação e interpretação por Daniel do sonho do rei Nabucodonosor, foram abençoados, pois tornaram-se influentes administradores dos negócios da Babilônia. E assim, levantaram-se contra eles homens maus e invejosos, que denunciaram ao rei que os companheiros de Daniel não adoraram a imagem de ouro construída pelo rei da Babilônia e, por isso, deveriam ser mortos. Daniel, capítulo 3, versículos 8 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Não podemos adorar ou colocar algo ou alguém no lugar de Deus. E foi isso que os 3 amigos de Daniel fizeram. E, nesse sentido, então eles foram acusados de não cumprir o decreto. Há aqui, neste episódio, a firmeza do caráter moral e espiritual dos 3 amigos de Daniel. O rei Nabucodonosor manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e os inquire sobre a negação da adoração à sua imagem, ameaçando-os de morte pelo fogo da fornalha ardente, sendo então contrariado em seu desejo de ser adorado pelos amigos de Daniel, que prontamente responderam que não adorariam a imagem do rei e nem os deuses da Babilônia, e que tinham a plena convicção de que Deus os livraria da sentença da fornalha de fogo e das mãos do rei. Daniel, capítulo 3, versículos 13 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder.
Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E, portanto, aqui nós podemos contemplar a firmeza do caráter moral e espiritual dos 3 amigos de Daniel. E, nesse sentido, aprendemos que nossa fé em Deus deve ser inabalável, independente das circunstâncias. Os 3 amigos de Daniel são lançados então na fornalha ardente, porque não adoraram a imagem, a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, se enfurece e manda que a temperatura do calor do fogo da fornalha fosse elevada por 7 vezes, superior ao que usualmente se utilizava para incinerar as pessoas, e que os homens mais poderosos de seu exército amarrassem os 3 jovens e os lançassem na fornalha de fogo ardente, que de tão superaquecida que estava, incinerou imediatamente os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Daniel, capítulo 3, versículos 19 e 23 diz: Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro da fornalha a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, nesse sentido, ainda que os 3 amigos de Daniel tenham sido lançados na fornalha ardente, Deus é o nosso refúgio, proteção e fortaleza bem presente. Numa sequência dos acontecimentos, Deus livra os 3 amigos de Daniel da fornalha ardente. Os 3 companheiros foram lançados na fornalha ardente, e o rei logo se espanta sobremaneira, pois vê 4 homens passeando no meio do fogo, e observa que o 4º homem da fornalha era semelhante a um deus, que impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem os seus corpos queimados, não apresentando nenhum vestígio de cabelos chamuscados, nem mantos esfumaçados ou descoloridos, e nem mesmo cheiro de fogo neles. Daniel, capítulo 3, versículo 24 ao 27, diz assim a palavra do Senhor. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo,
sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. E, portanto, aí o livramento dos 3 amigos de Daniel da fornalha ardente. Deus nos livra de toda e qualquer situação adversa. Na sequência, em vista de todo o ocorrido, temos o decreto de exaltação ao Senhor. Nabucodonosor bendisse ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego pela salvação destes da fornalha de fogo ardente. Os fez prosperar em tudo e com convicção edita um decreto determinando que qualquer nação que proferisse blasfêmias contra Deus seria despedaçada e suas casas feitas em monturos, exaltando assim aquele que deve ser exaltado eternamente. Daniel, capítulo 3, versículos 28 ao 30, diz assim a palavra do Senhor. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Versículo 29. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Palavra do Senhor, graças a Deus. No item 2 da lição, temos aí os efeitos das falsas doutrinas em nosso ser. Não devemos permitir que a nossa vida espiritual seja consubstanciada com falsas doutrinas, falsas religiões, modismos eclesiásticos, rituais e cerimoniais religiosos que contaminam a nossa alma e nos faz viver uma religião de aparências, onde podemos ver, ouvir os seus preceitos, mas não temos a plena satisfação da alma, pois é só em Jesus que o nosso coração é totalmente preenchido e satisfeito. Não há um outro evangelho verdadeiro que não seja o evangelho de Cristo. Na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículos 6 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Admira-me que estejais passando tão depressa naquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado,
seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Um dos primeiros efeitos, e aí as falsas doutrinas devem ser combatidas, é que um ponto base indispensável que a nossa vida em nossa vida espiritual, ou seja, um ponto base indispensável para neutralizar a ação da falsa doutrina propagada entre os fiéis ao cristianismo, é conhecer a verdade, isto é, conhecer a palavra de Deus. E em conhecendo as doutrinas da Bíblia, os ensinos da Bíblia Sagrada, logo é possível facilmente nós reconhecermos a falsa doutrina. A disposição de ouvir, ler, estudar e meditar na palavra de Deus nos concede o poder de identificar o falso e o verdadeiro ensino de qualquer fonte emissora da doutrina. Outro ponto importante que nós temos que realizar para o combate à falsa doutrina é praticar a oração. Fiquemos atentos aos acontecimentos e às circunstâncias que nos rodeiam, para não sermos presas indefesas destes famigerados predadores que propagam as falsas doutrinas, e com prontidão oremos ao Senhor, pedindo proteção contra estes ímpios. Um terceiro combate à falsa doutrina é o exercício da fé. Quaisquer que sejam as tribulações que venhamos a passar, de ameaças à nossa fé, temos que manter nossa firmeza de caráter espiritual, com a plena confiança em Deus e com uma absoluta paz interior que só o Senhor Jesus pode nos dar. Um quarto ponto, não a idolatria. Devemos nos guardar dos ídolos e considerar que devemos demonstrar a todos a nossa fé, mostrando que só o Senhor Jesus é o verdadeiro Deus e somente Ele deve ser adorado. A primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20 e 21, diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estarmos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E nessa história dos três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que se recusaram a adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, eles fizeram exatamente essas ações. Primeiro, conheciam a palavra de Deus e, portanto, não poderiam adorar outro Deus a não ser o Deus Yahvé. Praticaram a oração quando disseram ao rei Nabucodonosor que o Deus deles os livraria de qualquer circunstância. Eles também exercitaram a fé, tiveram a confiança que Deus iria livrá-los da fornalha ardente e, por conseguinte, não praticaram a idolatria. Concluindo então a nossa aula de hoje, nesta lição aprendemos que os amigos de Daniel não se intimidaram com as acusações dos oficiais do rei
e muito menos com as ameaças do rei Nabucodonosor em queimá-los na fornalha ardente, por não ter adorado a estátua construída pelo rei, conforme decretara. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, nos mostrando que não estamos imunes às dores, angústias, tribulações, aflições, mas devemos ter a certeza de que se tivermos que passar por estas fornalhas, Deus sempre estará conosco e o resultado será para nós uma maior capacidade de resistir às agruras da vida e, ao mesmo tempo, adquirirmos uma maior intimidade de relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Aprendemos que a falsa doutrina busca defiar nossa fé, mas temos que resistir com todas as nossas forças, com fé e sem medo, e assim Deus será glorificado. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 5, que tem como título As Falsas Doutrinas. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.